Olá, bem-vindos. Está começando mais um programa Jean Rios Entrevista, é claro que para todo o planeta. Vai me perguntar mais uma vez e a presença de hoje, é claro que é agradabilíssima. Hoje nós recebemos ele, que é cirurgião e vem fazendo um trabalho muito bacana. Em paralelo ao seu ofício, ele também atua bastante nas redes sociais, sempre trazendo dicas importantes relacionadas à saúde e estética. E você é a única pessoa que pode interagir e interromper o nosso papo em tempo real. O Jean Rios Entrevista de hoje recebe ele, Felipe Góes, direto da Bahia. Bem-vindo, doutor. Boa noite, obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Quero saber o seguinte, eu estou acostumado a entrevistar sempre personalidades de televisão, né? Mas você faz um ofício que, para mim, faz parte das verdadeiras personalidades. Então eu quero saber o seguinte, para a gente entender um pouco dessa história. Quando que desperta o desejo de ir para a medicina? No seu caso, quando que você conhece a medicina? Como que acontece esse encontro? Boa noite. Eu sou de uma família de médicos, né? A minha família, tradicionalmente, de geração para geração, formou médicos. Então, eu acho que faz parte do dia a dia da gente. É invariável, a gente sempre escuta que filhos de médicos acabam se tornando médicos por pressão da família. Uhum. Eu não diria que é pressão da família, mas é uma questão natural do seu dia a dia. A convivência com a profissão, você acaba gostando, se apaixonando e se dedicando a isso e enveredando no caminho. No meu caso, foi isso. Tá? Eu sou filho de médicos e tenho uma irmã caçula que também faz medicina. Então, já está tudo tão implantado ali no sangue, né, doutor? E aí vai se formando a ideia, desde pequeno, acho que eu nunca me vi, nem nunca pensei em fazer outra coisa. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu passei no vestibular, eu passei no primeiro vestibular, eu sou da época que ainda as pessoas faziam faculdade pública, porque praticamente não existia faculdade privada, principalmente no Nordeste, e eu lembro bem, assim, foi como se eu tivesse concretizado aí um plano de uma vida. Então, é basicamente isso. Eu acho que isso acontece muito com todo mundo que segue a área médica. Uma pessoa nunca chega e se torna médico porque achou de um dia para o outro que seria assim. É uma questão Até porque deva existir uma certa predisposição, né? Por exemplo, tem gente que tem aversão a sangue. Como é que faz, assim, no seu primeiro contato ali com o corpo humano, enfim, como que foi? Você falou, não, é isso mesmo, já estava tão habituado, como que é? Eu acho que a faculdade, ela treina você, ela exige do indivíduo uma dedicação praticamente exclusiva e você se foca tanto naquilo ali que, claro, todo ser humano tem suas inseguranças, seus medos, mas tudo se torna tão menor quando você passa a encarar aquele dia a dia de aulas de manhã à tarde, às vezes à noite, as noites em claro, os finais de semana que você não tem, que eu costumo dizer que esses pequenos receios, eles são vencidos facilmente, porque o desejo de concluir, a superação é tão maior que acaba ficando em segundo plano tudo isso aí. Eu acho realmente que tem que ser uma questão de aptidão. A medicina hoje em dia, apesar de tudo que a gente tem passado, que a profissão tem sofrido ao longo dos anos, ainda é uma profissão diferenciada. E vai continuar sendo. Eu não falo isso do ponto de vista financeiro. E você consegue ainda ter um retorno financeiro que algumas profissões demoram a ter. Isso é uma questão mais de amor, né, doutor? Mas se você não gostar, você não aguenta. Realmente, ela precisa... Acho que é uma questão de missão, que vai além do que simplesmente gostar você tem que, exatamente, né? Você tem que abarcar aquilo para a sua vida e ver aquilo realmente como algo a ser feito eternamente. Não é fácil. Hoje você atua, você se formou no estado da Bahia? Isso. Não, eu me formei na Universidade Federal da Paraíba. Minha família, meus pais são do interior do Rio Grande do Norte. Eu fiz, na época que eu fiz vestibular, eu fiz 6 vestibulares, porque eu queria morar fora de casa e tudo mais. Aí eu passei nos 6 lugares que eu tinha feito e optei por essa faculdade, porque na época a gente achava que era uma faculdade melhor e era mais próximo da casa dos meus pais. Eu só tinha 17 anos na época. Então, eu me formei lá, em seguida eu fiz prova de residência e fui morar na Bahia, fui morar em Salvador. Terra abençoada. Isso, eu nunca imaginei morar lá, mas enfim, eu passei em São Paulo, comecei a residência aqui em Botucatu, mas em seguida acabei optando por continuar lá, preferi continuar lá.
por questões que aconteceram pessoais, e depois disso aí eu fiz cirurgia geral, fiz 1 ano a mais de cirurgia videolaparoscópica, e quando eu concluí, aí eu resolvi entrar nos processos seletivos para a residência de cirurgia plástica, que foi sempre o que eu quis, né? Os processos seletivos são demorados, são extenuantes, nas residências consideradas melhores que existem no Brasil, dos serviços de ponta, então exige uma dedicação ainda maior. Então, que foge além da prova escrita, né? A seleção ela é bem intensa, ela é bem criteriosa e envolve um conjunto de atividades. Então, esse ano eu parei para me dedicar justamente a isso aí. Eu quero saber mais dessa história de sucesso, né, e abençoada. Mas antes eu quero só pular um pouco já aqui para frente, presente. Eu falei que você atua em paralelo ao teu ofício nas redes sociais, que isso é muito legal, que é uma plataforma que está aí livre, enfim, e muita gente sedenta de informação e carente, né, dessas informações. Como que foi esse olhar? Quando que de repente surge a ideia e você pensa, tá aí um meio que eu posso explorar? Como que aconteceu? Bem, o meu primeiro post no Instagram foi feito em julho de 2014. Eu passei por um procedimento cirúrgico e eu fiquei de molho em casa mais ou menos uns 20 dias. Nesse período, eu comecei a conhecer e descobri que alguns médicos que principalmente que faziam a linha de longevidade, nutrição esportiva, que é realmente assim, a área médica que está em ascensão na atualidade, não é? Com essa mania de fitness que as pessoas adquiriram ultimamente. Da perfeição, né? Todo mundo é fitness hoje. O Brasil, culto ao corpo. Em seguida, eu descobri essa linha que as pessoas estavam fazendo, estavam vivenciando, e fiz meu primeiro post, né? Desse primeiro post, eu tive uma repercussão numérica. Mas esse post tinha o que de diferente? Porque na ali você época, tem rio, né, de posts. Na época, eu falei sobre uma substância, eu achava muito interessante, que eu já conhecia. Existia um colírio que era utilizado para glaucoma. Só que as pessoas, durante o tempo, descobriram que esse colírio poderia ser utilizado também para aumento de volume e tamanho dos cílios. E que era o latício. Colírio que era apenas para hidratar? Glaucoma, não, para glaucoma. Para glaucoma, uma alteração de pressão e funcionalidade do olho. Só que descobriram... Mas essa foi uma função que descobriram? Não, já era descobriram. As pessoas começaram... Enfim, alguém resolveu... Aconteceu, não sei como, mas aconteceu com alguém. É curioso, e alguém, né, também começou a estudar isso. Entendi. Até que o colírio começou a ser comercializado para fins estéticos e se tornou o Latice, né, que é universalmente conhecido. Então a mulherada deve adorar esse colírio que coloca... Isso. Aí o Latice, exatamente. O Latice até hoje é o post de maior repercussão. Eu fiz o post e em seguida ele começou a ser repostado por vários outros Instagrams, que na época já eram Instagrams com um público considerável, né? considerável, principalmente o público feminino, que é a maioria do meu público. E daí eu comecei a ficar conhecido. Virou uma corrente. Exatamente. Mesmo. E aí reverbera muito. As pessoas às vezes me perguntam como você vai se tornando conhecido. O Instagram, ele tem uma característica que eu acho que o difere de qualquer outra rede social, como o Snapchat, que está chegando por aí, o Periscope. O Instagram, ele primeiro que você tem uma trajetória. Quando você acessa a página de alguém, você consegue ter uma noção geral do que é aquilo ali, porque você vê o passado, Sim, do que tem. E associado a isso, você desenha aquela pessoa. Todo mundo tem acesso hoje a um smartphone. Antigamente só existia um modelo, hoje os smartphones são super populares, existem de todos os preços, as pessoas conseguem... As pessoas passaram a ter 2. Isso, 3, elas adquirem. Quem não pode pagar, às vezes, para usar a internet, ela usa a internet sem fio, então a informação está ali na mão. Presente o tempo inteiro, né? Não, é muito fácil, então uma coisa que às vezes era limitada antigamente, as pessoas conseguem ter um acesso fácil e é uma informação que elas muitas vezes jamais veriam. Então isso cativa as pessoas e às vezes deixa as pessoas muito impressionadas como certas coisas existiam e elas nunca sabiam. E isso vai se tornando uma corrente, porque os posts vão sendo repostados
e em pouco tempo a informação chega rapidamente a pessoas. Hoje, eu acho que o Instagram, hoje, quando eu comparo a um ano atrás, eu acho que hoje ele está muito mais global. Às vezes a gente atingia muito a nível de Brasil, agora a gente vê gente da América Latina seguindo. Então, eu acho que ele está muito mais global. Eu acho que é uma rede social que vai perdurar ainda por muito tempo. Bastante. Por muito tempo, porque ela abre a gama de possibilidades. Eu acho que não vai acontecer o que aconteceu com outras redes sociais que iniciaram, né? Até como o próprio Facebook, que já está ficando ali em um segundo plano, vamos dizer assim, paralelo. O Facebook ele continua com um papel forte, porque a empresa atrelou a ele muita coisa. Ouvi tá? uma notícia hoje no rádio que eles vão dar uma repaginada para otimizar mais algumas coisas, ficar mais compacto. Exatamente, eu acho exatamente, mesmo, né? porque eu acho que o Instagram, ele vai continuar sendo muito forte, porque ele é muito funcional. Exatamente. E simples, né? Qualquer pessoa, simples. Exatamente, as pessoas têm um acesso fácil, rápido e útil. Agora, como filtrar para, de repente, esses posts que é para o coletivo, para o interesse coletivo? É inevitável essa pergunta, mas vai se tornar uma espécie de consulta, muita gente vai ficar te perguntando coisas. Isso. E aí você não vai ter tempo, porque quando você faz o post, é um outro braço que você pode contribuir ali para ajudar, mas de fato você tem o seu ofício que é todos os dias ali, tete a tete, com o corpo humano. Né? Porque vendo pela internet parece que a vida do médico, a sua no caso, né? Não de todos os médicos, é literalmente tipo uma web celebrity, na verdade, né? é uma grande festa. Todo mundo acha isso, que eu não trabalho mais, muito mas eu trabalho sério, muito. Muito, exato. Isso. Eu acho que é o seguinte, já saiu uma resolução do Conselho Federal recentemente, eu não lembro exatamente, acho que coisa de um mês, falando, porque agora os conselhos de classe, eles estão começando a se adaptar a essa nova tendência. Então, a resolução orienta os médicos quanto a consultas nas redes sociais e no próprio WhatsApp. Então, isso é terminantemente proibido. Então, quando eu recebo uma média de 200 a 300 e-mails por dia, uns 100, 150 directs, a depender da frequência com que eu posto. Então, eu sempre oriento a pessoa quando eu consigo responder. A pessoa às vezes vem com uma pergunta, um esclarecimento geral, como, por exemplo, é verdade, é mentira sobre determinado produto ou determinada medicação. E eu sempre oriento que ela procure o médico dela, tá? E sempre friso que ali é um meio de provocação, para que a pessoa saiba que determinado assunto, determinada questão exista e que ela procure o seu médico, a pessoa de sua confiança, e discuta com ele, cara a cara, o que ele acha, certo? Se aquele tratamento é adequado para ela, se ela vai poder ter um resultado satisfatório. Então, ali é um meio de provocação. Eu sempre deixo isso muito claro, para que as pessoas não confundam. Nada, nem nada, jamais substituirá a consulta. Nada. De jeito nenhum, nunca. Né? Nem pode ser alguma. Acho que as pessoas elas vão demorar a se adaptar a essa nova realidade, porque elas acham que o que elas leem no Google é uma verdade universal. A gente tem que lembrar que a literatura que está na rede é uma literatura, na grande maioria das vezes, feita por leigos. Não é uma literatura especializada. Então, são textos de esclarecimento geral. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, que aquilo ali... E muitas das vezes é uma opinião, né? E a pessoa leva Isso, é uma opinião que a letra. pessoa está fazendo juízo de valor, na verdade, de um determinado ponto. Não é a gente precisa saber que embasamento é aquele, que literatura ela foi tomada por base, se tem estudos científicos em relação àquilo ali. Então, mas as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de aceitar isso, e você precisa convencer as pessoas que a sua conduta é correta. Eu digo isso na consulta médica em si, né? Então, as pessoas elas já chegam hoje mais questionadoras. E eu acho que está tendo uma tendência ainda mais séria, digamos assim. Elas já chegam com uma opinião formada de um tratamento, de uma medicação, de uma cirurgia que ela quer fazer. Ela não, muitas vezes ela não quer saber a sua opinião. Ela quer simplesmente fazer, executar. Né? Mas eu acho que isso vai demorar um pouco. Acho que vai ser uma coisa aí vamos dizer assim, que essa será a próxima etapa do circuito, onde as pessoas vão aprender a lidar com isso no dia a dia delas.
Para você que está chegando agora, estamos recebendo ao vivo neste exato momento e você pode interagir em tempo real mandando a sua pergunta aqui embaixo através do nosso portal, ou se perdeu, chegou agora e quiser acompanhar na íntegra, é só assistir depois aqui no portal ou também vai correndo para o YouTube, se inscreva no nosso canal e aí você acompanha não só o Jean Rios Entrevista, mas quanto todos os programas também aqui da Flix TV, que são conteúdos muito bacanas. Eu quero fazer uma pergunta que é a seguinte, doutor. Hoje em dia, esse lance do culto ao corpo, como eu falei, aqui no Brasil é muito gigante isso, né? É uma loucura, assim, as pessoas valorizam muito isso, é de uma importância muito grande. Se vê pelos números de curtidas nas redes sociais, às vezes a pessoa posta uma mensagem que não engaja positivamente, mas o cara posta um super peito e tríceps bem legal e que super engaja e tem um público, centenas e centenas de pessoas esperando aquilo. Como que você vê isso partindo de dentro de toda a consciência da saúde? Você conhece, você sabe como funciona o corpo humano, você estuda para isso. Como que é ver essa vaidade, esse desespero, eu não sei se desespero é a palavra certa, mas que me veio agora, esse desespero pela boa forma, por ser perfeito, cabelo perfeito, corpo perfeito, carro perfeito, sou tudo perfeito e é mentira! Isso. É o seguinte, eu cito muito o meu caso. Por exemplo, eu já pesei 132 quilos, né? Então eu cito o meu caso e faço uma analogia dele para que cada pessoa entenda como a realidade da estética pesa. Você já teve 132 quilos. Eu acho o seguinte, é inegável que a pessoa que tem um padrão mais próximo do padrão socialmente aceitável, ela tem... algumas portas são abertas para ela. Isso é fato, seja num trabalho, seja na vida social, com amigos, namorado, namorada, enfim. Muda, a vida da pessoa muda. Eu acho que procurar se sentir bem, certo? É sempre viável, é sempre importante. O que a pessoa não pode é fazer da vida dela algo embasado, algo baseado no que vai ser inserido por aí. Ou seja, se agora a tendência é ser magro e definido e não ser grande, a pessoa vai ser magra e definida. E para isso ela passa fome, para isso ela dessocializa, ela se tranca em casa, ela não come, ela usa anabolizante, ela seca. Daqui a 2 anos a tendência vai voltar a ser enorme. Aí a pessoa vai, para tudo, come tudo e tal. Então, assim, eu acho que isso é que não pode. Eu tenho um exemplo muito... Acompanhando essa tendência da estética. Isso, eu acho que você tem que buscar o que é bom para você, para que você se sinta seguro e em se sentindo seguro você consiga viver a sua vida. A segurança ela é fundamental. Eu digo isso, eu não vivo num mundo, eu costumo dizer, eu não vivo num mundo muito ilusório, eu vivo num mundo muito prático. Daí eu me tornei... Mas anda muito em paralelo, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque o mundo prático é esse que é a seriedade do seu ofício. E o em paralelo é esse certo glamourzinho que tem na internet. A praticidade que eu falo, eu digo assim, eu não acho que a pessoa... Bem, se você se sente bem, obeso, acima do peso, você está bem e tudo, e não está muito preocupado com isso, acha que isso não vai interferir, tudo bem. O que eu acho que é complicado do ponto de vista de estética, eu não estou falando do ponto de vista ainda de saúde, do ponto de vista estético, é você se embasar a sua vida a seguir sempre um padrão. Eu acho que isso vai ser sempre complicado porque os padrões eles vão mudando, tá? Os padrões eles vão sendo impostos e mudando. Preciso só te fazer uma pergunta, só um adendo. Estar acima do peso já conota ter algum problema de saúde, não, ou tende ou não? Quem está acima do peso está tudo ok? Não necessariamente. Várias pessoas estão acima do peso e não tem, no momento, nenhuma complicação, tá? Mas, obviamente, estar acima do peso, seja você está obeso ou em sobrepeso, é fator de risco para diversas doenças. Isso aí é de conhecimento notório há muito tempo, é fator de risco para hipertensão, é fator de risco para diabetes tipo 2, tá? E para as mulheres, algumas alterações osteomusculares, é fator de risco para artrose. Então, assim, é limitante, é uma pessoa que acaba tendo uma limitação funcional a desenvolver determinadas atividades. Então, é o que eu estou dizendo, nunca é bom
do ponto de vista de saúde, está acima do peso. O ideal é a gente estar na faixa de peso, isso aí embasado no IMC. Existe algo em forma de número para ficar mais fácil aos nossos A gente ouvidos? vê pelo IMC da pessoa, que leva em consideração a altura da pessoa e o peso. O IMC de 18 a 25 é considerado dentro da faixa saudável, ou seja, você está com peso ideal. Tá? Abaixo de 18 você está muito magro, acima de 25 você está no sobrepeso. A gente começa entre 25 e 30, entre 30 e 35, entre 35 e 40 e acima de 40, que é a obesidade mórbida, tá? Que são os casos mais graves. Mas assim, é manter essa faixa entre 18 e 25. Hoje já se usa também usam outros parâmetros, como por exemplo a composição corporal de gordura. Então às vezes a pessoa ela está dentro dessa faixa de peso ideal, mas com uma porcentagem de gordura elevada. Então, tem isso. Então, mas em termos de saúde... Por exemplo, eu vou usar aqui o meu exemplo. Eu consigo engordar com esse método? Tem gente que tem dificuldade para emagrecer. Eu tenho dificuldade para ter ganhar gordura peso no corpo, para ganhar peso. E às vezes não necessariamente massa muscular. Eu acho que se eu tivesse um pouquinho de gordura mesmo, no meu caso, eu seria mais feliz. Se a minha camiseta ficasse mais preenchida, mesmo sabendo, não viaja que não é massa muscular, é um pouco de gordura, não tem problema. Eu acho que não existem tratamentos específicos para isso, que levam em consideração a suplementação, o treino que você faz, você desenvolve um treino específico para isso, você desenvolve uma dieta específica para isso. Nisso aí vai ter os tipos de alimento, os horários que você vai consumir. Então existe também para ganho de peso, claro. E a suplementação. Algumas pessoas vão ter mais dificuldade, da mesma forma que algumas pessoas... Isso é muito do organismo, doutor? Isso, cada pessoa, a gente sempre escuta isso. Ah, nossa, porque fulano come e não engorda. Realmente... alguns estudos já provaram que a obesidade em si não teria um fator genético muito forte. Na verdade, o que determinaria seria o ambiente. Por exemplo, seus pais são obesos e as crianças são obesas. Então, se falava muito antigamente que existia um gene e tal da obesidade. Mas se mostrou ao longo do tempo que o fator ambiental é preponderante. Por quê? Porque se você tem pais obesos, são pais geralmente sedentários, são pais geralmente que comem mal e eles passam todo esse hábito para o seu filho. Então acaba que invariavelmente a criança também será obesa, terá as complicações, será hipertensa, diabética, enfim, tudo aquilo ali. Vamos falar sobre alimentação um pouco? Você falou em comer mal e comer é a base de tudo, né? Você não precisa nem entender do assunto, é uma questão óbvia. A gente sabe que se você come super bem, você vai ter bons resultados, né, doutor? Por exemplo, eu queria te perguntar, uma pergunta mais ampla, assim, a nível de Brasil mesmo. Alimentação, a gente vê muito, eu não sei se apologia, mas essa maratona aí dos fast foods na televisão e tudo mais. Como que a medicina ou alguém que faz parte desse universo vê isso? Alguém fiscaliza isso? Como que é incentivar uma pessoa a comer uma coisa e fazer aquela campanha toda bonita, incrível, sabendo que está vendendo que pro organismo aquilo deve ser um papelão caindo? Como que é isso? É uma curiosidade minha. Eu costumo dizer assim, que o mundo não é feito para quem faz dieta, né? Eu sempre digo isso. Por exemplo, se você for pegar um avião e você estiver no aeroporto, se você for procurar alguma coisa para você comer que seja saudável, você não acha. Verdade. Eu acho que essa questão... Às vezes acha alguma coisa de fruta, né, doutor? Difícil. Mas é muito raro. Eu acho que com o tempo, eu acho que essa questão... A gente está numa fase de transição muito grande. Eu costumo dizer que a gente está no clímax, no momento áureo dessa transição. E essa instalação desses hábitos saudáveis no cotidiano. Você acha que as pessoas estão mais saudáveis? Com certeza. Eu acho que, vamos dizer assim, em 2 anos, o hábito de vida da população, eu não posso dizer isso em números de estudo, mas eu vejo pela nossa vivência prática feedback mesmo, que as né? pessoas, elas procuram mais hoje, as pessoas elas estão investindo mais nisso. Quando eu falo investindo, eu costumo dizer que o investimento existe mesmo quando as pessoas põem dinheiro nisso. Eu acho que as pessoas estão realmente procurando, porque comer melhor, se alimentar, não comer, se alimentar é caro, né? Nós estamos em tempo de crise mesmo, acho que se alimentar é caro. Eu falei que no programa passado, para o indivíduo que tem uma vida normal, de repente a gente tocou no assunto de orgânicos, se alimentar só de orgânicos, não dá, é de Silvio Santos para cima, a gente até brincou, porque é muito descomunal, é desproporcional, não é acessível. Eu dei até um exemplo, eu fui na feira, comprei uma sacola, deu R$150, ou seja, não é acessível. Comer bem é muito caro, enfim.
Eu acho que as pessoas elas estão investindo mais nisso. Então, a partir dessa visualização, a gente vê aí o boom agora das marcas lac-free. Então, antes existia uma marca, agora existem várias. Então, assim, as empresas elas estão vendo que esse mercado é um mercado que vai lhes dar um retorno financeiro. A vida ela é baseada no negócio. Inclusive na medicina, eu cito o exemplo de um antibiótico. Se a gente comparar quantos antibióticos novos são feitos por dia em comparação a, por exemplo, medicações para diabetes tipo 2, é ínfimo. Por quê? Porque o antibiótico não é o que dá lucro para o laboratório. Né? O que vai dar lucro para o laboratório é a medicação do paciente crônico, que usa todo dia, que vai pagar todo dia. Todo o olho da indústria farmacêutica, que é uma parada muito mais além. Então, né? Por isso eu costumo dizer, eu acho que eu aprendi com meu pai isso. Eu acho que as pessoas estão mais saudáveis porque elas estão gastando mais para ser saudáveis. Né? Elas estão investindo mais nisso. A gente vê isso no dia a dia. Eu acho que com relação só ter concluído com relação aos fast food, eu acho que vai ser uma tendência de mudança também a médio e longo prazo. Eu acho que vão começar a existir mais fast food, health fast food. Eu acho que vão começar a existir opções, porque no momento não existem opções. É muito restrito o que Exatamente, tem. Exatamente, porque antes eram ilhas. Eu acho que antes eram ilhas, eram pessoas que um grupo pequeno de pessoas que tinha esse tipo de hábito e hoje em dia não. Então as pessoas estão vendo que ter um negócio fit, de roupa, de comida, é viável. Então assim, eu consigo com aquilo ali ter um retorno e ter o meu negócio. Então eu acho que vai ser, as fast food elas vão começar, eu acho que elas nunca vão parar. Isso aí não existe, mas eu acho que o mercado de saúde ele vai começar a estar ali. Eu acho que sim, eu aposto nisso, que vão estar ali paro a paro com elas num futuro próximo. Doutor, eu não estou conseguindo aqui abrir as perguntas, se você mandou a pergunta, eu vou tentar daqui a pouco antes de acabar o programa. Existe algo que a grande massa em geral, assim, que nós comemos, que é de acessível, a gente encontra no mercado e tal, que seja super prejudicial à saúde, muita gente não fala, ou talvez algum programa de TV não abordou nisso. Existe gente, ou não? Felipe, esse é um tema extremamente polêmico, mas os nutricionistas que hoje em dia a especialidade de nutrologia, que é uma especialidade médica, está aí no mercado e ela está ali para com os nutricionistas, mas eu acho que, na minha opinião, ainda é o leite. Eu acho que o leite, de tudo para mim, apesar de ter aquela polêmica, não adianta tirar o leite da dieta de quem não tem intolerância à lactose. Mas a gente vê do ponto de vista prático que a pessoa, quando faz uma dieta restrita de leite, ela tem uma mudança no patamar de vida dela impressionante. A proteína do leite, ela é uma proteína de uma digestão relativamente difícil, então ela fica para qualquer pessoa. Isso, ela fica exatamente para uma pessoa normal. Ela fica um tempo a mais no organismo e isso faz com que a pessoa fique com aquela sensação de estar, grosseiramente falando, fica com aquela sensação de estar cheio, de ter comido demais. Então, isso, enfim, tem uma série de complicações. A pessoa faz flatulência, diarreia, então tem uma série de implicações. Para as pessoas que têm intolerância à lactose, ou seja, não tem essa enzima que digere o leite tem que ser tirado totalmente, porque as complicações são terríveis. As crises de dor abdominal, diarreia são imensas. Para as pessoas que não têm, eu vejo que quando a gente tira o leite da dieta, a qualidade de vida da pessoa muda, a pessoa consegue se alimentar melhor, essas limitações, vamos dizer assim, gastrointestinais, passam a diminuir ou inexistirem. Então, assim, eu ainda acho que tirar o leite e, assim, alguns advogam, e a proteína, você consegue facilmente... Isso o leite da vaca, o leite da cabra, isso leite... E o leite de vaca. O leite de vaca na minha opinião, ainda é o pior. Mais danoso. Exatamente. E quando você tira o leite, você consegue o aporte de proteínas de várias outras fontes. Então, o que, por exemplo, doutor? Você pode consumir... o leite de soja substitui o leite integral? Exatamente.
O leite integral é aquele leite, vamos dizer assim, o leite é o leite de longa vida, é o leite que tem Pasteurizado, tudo. né? Exatamente, é o leite que tem tudo. Você vai ter o longa vida, você vai ter o desnatado, o semi-desnatado, e agora tem o lacto-free lá embaixo. Você pode substituir por uma gama de coisas. Você pode comer soja, você pode... eu postei até ontem uma nova planta... Uma coisa verde. Isso, é uma planta verde, Jean! Também uma nova opção, enfim. Existem várias coisas. A própria carne, o próprio frango, o próprio peixe. E fala pra entendeu? gente desse post, porque eu vi correndo, eu só vi que era alguma coisa verde, eu falei, se é do doutor, enfim, eu sigo, né? Então tá tudo certo. Eu já meti o curtir lá. Exatamente. Eu recebi, na verdade, uma pergunta falando dessa nova, citava o nome até científico, eu não me recordo exatamente o nome científico da planta, e eu fui pesquisar sobre ela, né? É meu último post, quem quiser olhar tá lá no Instagram. E a gente viu que dentre os antioxidantes, que hoje em dia se fala muito em antioxidante, o que é que o antioxidante faz? O antioxidante pega aqueles radicais livres, que são substâncias que são liberadas ao longo dos processos metabólicos do corpo, que são danosas. Esses antioxidantes é como se eles limpassem esses radicais livres. Fizesse essa faxina, né? Exatamente. Em termo mais popular. E ela é um antioxidante super importante, ela tem uma fonte de proteínas muito boa, mas como ela, são vários. Então, assim, eu acho que foi muito uma celeuma que se criou. Então, assim, não tomar leite, você vai ter pouco cálcio, você vai ter... Enfim, claro, não se deve instituir uma dieta por livre e espontânea vontade. Doutor, a minha avó falava que se eu não tomasse leite, quando eu fosse adulto, eu iria andar, iria quebrar meus ossos. Exatamente. Do nada, eu iria cair. Então, assim, não se institui uma dieta de livre e espontânea vontade ou conhecimento. Tem que se procurar alguém que sabe disso. Até porque existem as peculiaridades individuais. Então, às vezes uma pessoa tem um determinado problema, uma determinada condição que faz com que a demanda dela seja diferente da minha ou da sua. Então, eu sempre friso isso. Cada um tem sua necessidade. Mas, de uma forma geral, eu ainda acho que tirar a lactose da dieta é o maior ganho que a gente pode fazer. Não é barato. Ganho recebe a gente aqui dessa informação. Sei que poderia parecer uma pergunta clichê, mas você viu que, de fato, como faz a diferença, né, doutor? Isso, exatamente. Vem da boca de um especialista, gente. Aquilo que a gente toma todos os dias, às vezes não tem noção o quanto a longo prazo aquilo pode acarretar, né, e trazer péssimos resultados. Doutor, nosso programa chegou ao final. Exatamente. Que rápido! Foi rápido. Para quem ainda não me segue, não me conhece, meu trabalho tá... Só que antes de falar do prêmio super rápido, que eu não toquei nesse assunto. Vamos lá. Na Bahia, todo ano, por uma organização de jornalistas e críticos de arte, eles dão um prêmio a vários segmentos do mercado. E um desses prêmios, ele dá um reconhecimento a quem faz trabalhos nas redes nas redes sociais, internet de uma forma geral. Então, nós fomos, a comissão, ela indicou 9 personalidades e dessas 9 personalidades nós fomos para o voto popular, foram quase 30 mil votos e chegamos a 3 pessoas que concorrem o resultado ao prêmio final. E ainda dá tempo de votar? A votação é até dia 13 de setembro, tá? Até meia-noite do dia 13 de setembro. O site é o www.canalprime.troféuprime.com.br. Lá tem entretenimento e dentro de entretenimento tem personalidade da internet e tem lá meu nome. Se ficou perdido na hora de votar, não tem problema, é só ir nas redes sociais ou do Jean, tem um doutor lá, ou o doutor Felipe Góes com I, tá aparecendo aqui no vídeo. Doutor, eu quero te agradecer imensamente, pedir desculpa pelo atraso. Tranquilo. Muito obrigado. Foi incrível e a gente tá sempre aí. Vamos lá, a gente se encontra no Instagram, @dr.felipegóes, no Snapchat, dr.felipegóes, quinzenalmente no Universo AA. E no Jornal na Tribuna da Bahia também, quinzenalmente, a gente está lá com minha coluna, manda e-mail, manda direct, pergunta que a gente tem que esclarecer, tá bom? Graças a Deus ele sai falando sobre saúde e dicas tão importantes, né, para o nosso dia a dia por aí. Perdeu a matéria, chegou agora, assista na íntegra aqui no nosso portal mesmo da Flix ou pela nossa conta no YouTube, aproveita e já se inscreva também. Segunda-feira que vem tem muito mais Jean Rios Entrevista, a gente se encontra aqui às 18h30, esse horário é cruel, eu sei, mas o programa está muito legal, eu quero agradecer sempre por todas as mensagens e por todos os acessos. Muito obrigado e até segunda que vem. Tchau, valeu!